Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos internautas. Bom dia, Andrew. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia. Eu sei que estamos em uma tarde chuvosa, mas mesmo assim não deixaremos de abordar um assunto proposto por nosso professor, que no caso vocês devem ter estudado e elaborado seus pensamentos sobre esse assunto, que será a química orgânica. Andrew, você pesquisou e viu que a química orgânica tem que ser elaborada desde o seu início. Então, para você, o que é a química em si? Bem, inicialmente, a química é uma ciência natural, certo? Ela vai tratar principalmente das propriedades das substâncias e as mudanças que elas sofrem. Também vai analisar as leis naturais que descrevem essas mudanças que vão acontecendo. E para continuar a discussão, eu queria saber de você, Pablo. O que você sabe sobre a química orgânica, a química da vida? Eu sei que a química da vida, Andrew, é aquela que engloba toda a química orgânica, porém não se reduz apenas a um estudo dos compostos orgânicos, tais como os açúcares, os lipídios ou proteína, mas também ao estudo de funções de íons metálicos. Porém, para a nossa discussão, só será abordado a história e o desenvolvimento da química orgânica. Pedro, você pode dizer para a gente qual a origem da química orgânica que será debatida como principal tema em nosso assunto nesse podcast? Inicialmente, era a área que estuda os compostos obtidos diretamente dos seres vivos. Porém, só que foi desenvolvido no século XVIII, quando um cientista alemão, o Friedrich Wöhler, deu início aos processos de obtenção de substância a partir de produtos naturais. Bom, tudo começou quando o Friedrich Wöhler, em seus experimentos, ele aquecia o cianeto de amônio, que é o sal inorgânico, e acabou obtendo a ureia, que é uma substância orgânica, encontrada na urina de alguns animais. Com esse estudo, ele quebrou as teorias passadas, né, que só seres orgânicos conseguiriam produzir substâncias orgânicas. Aí, Andrew, você pode me dizer por que ela foi quebrada, uma teoria, e qual seria a teoria que ela quebrou, que o cientista alemão desvendou e desmentiu essa teoria? Bem, a teoria que estamos falando, que foi desmentida, seria a teoria do vitalismo, do químico sueco John Jacob Berzelius. Ela defendia a ideia de que apenas os seres vivos são capazes de produzir os compostos orgânicos, e somente essas substâncias só poderiam ser feitas de forma natural, não de forma artificial. Só que posteriormente foi comprovado que essa afirmação era falsa, principalmente pelos estudos de Friedrich Wöhler. A gente pode ver que essa afirmação era falsa, até porque o Friedrich Wöhler conseguiu, de uma substância inorgânica, produzir uma substância orgânica, que era a ureia, né? Isso, certo? Exato. Pedro, eu gostaria de saber qual a teoria que é a mais válida para o estudo da química orgânica atualmente. Juntamente com a pergunta, já falar sobre o que são os postulados de Kekulé, né? Sim. Assim, o Frederic August Kekulé, ele concluiu que a química, o conceito de química orgânica que era proposto por Bergman, era inadequado, né? E ele mesmo propôs uma nova definição que é aceita até hoje, como o Pablo falou, que a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono. Bom, essa ideia ela é sustentada por 3 postulados: a tetravalência do carbono, a igualdade das ligações simples do carbono e o que o carbono é capaz de formar as cadeias carbônicas. Agradeço pela participação dos nossos apresentadores Andrew e Pedro. Gostaria de agradecê-los, dizer que nosso assunto foi bem abordado, percebemos que todos pesquisaram sobre o assunto, e gostaria de agradecer ao nosso professor por ter feito-nos não só saber sobre a química orgânica, mas saber sobre o seu processo de evolução para termos uma teoria concreta e bem elaborada. Finalizamos por aqui o nosso podcast e agradeço a todos os participantes e que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.